Tudo bem, pessoal? Estamos de volta aqui no Boqueirão, um pouco distanciado para evitar a violência, né, dos nossos amigos golpistas. Pessoal, nós tivemos que sair apressados do local, porque eles estão mesmo num estágio de criminalidade, de assassinato, de ameaça de morte. Então estavam armados, nos perseguindo. Estamos tendo agora que tá dando algumas voltas aqui. Se alguma coisa acontecer, um rapaz que estava com uma camiseta JP mecânica, né, alguma coisa assim, JP mecânica, estava chamando mais pessoas armados para nos seguir. Então, se você tem criança, se você é cidadão de bem de verdade, se você é uma pessoa religiosa que cuida da sua família e tem preocupação com a sua família, não passe em frente ao quartel. Cuidado com esses golpistas bolsonaristas, são marginais, são criminosos, estão nos perseguindo. Acelera ali, Juliana, acelera. Vai lá, vai, porra! E nós viemos aqui mais uma vez tentar investigar, tentar entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Já fizemos algumas investigações, algumas pessoas dizem que talvez o problema seja que são pessoas idosas, que não têm com quem ficar, que não têm companhia, e encontraram aqui um meio de socialização. Nós vamos tentar fazer o nosso papel jornalístico de entrevistar essas pessoas e tentar entendê-las. Vamos conosco? Notas, como que é seu nome? Vera Lúcia. Vera Lúcia e? Andressa. Isaías. É Mara, aham. Deixa eu só ver aqui. Aqui, ó. Eu tô desde dia 2 vindo. Desde o dia 2? Isso também. Desde o dia 2. Cheguei do serviço agora e tô indo ali, ficar umas 3, 4 horas ali com o pessoal ali. Fazendo a tua parte, 3 horas ali com eles? Ali, isso. Porque a gente tem que lutar contra tudo isso que tá acontecendo aí, né, cara? Trabalhei a tarde toda, depois vim pra cá. Tô a tarde toda aí, agora eu tô indo embora. Não é o primeiro dia que você vem na manifestação? Eu venho todos os dias, depois do trabalho, e sábados e domingos também. É? Você mora sozinha, mora com a família? Eu moro sozinha. Sozinha? Sim. Tá. Isso daqui também é uma espécie de um ambiente, então, que você vem para socializar, é isso? Sim, é um ambiente bem familiar. Pais, mães, filhos, crianças. Se você for lá, você vai ver, tem senhores idosos, senhoras idosas. É um ambiente bem familiar. E toda vez que eu fico assim, tipo, meio... porque eu fico em casa sozinha, quando eu fico muito estressada, né? Aí eu venho aqui para recarregar as baterias, porque a energia aqui é muito boa. O que vocês acham, né? Tem bastante gente, a gente passou, né? Fez todo o registro, tem bastante gente. Vocês acreditam que com esse engajamento vamos conseguir a intervenção militar? A gente acredita, mas está custando muito, né? A gente, igual eu estava falando para minha filha, que podia já ter acontecido, né? Tô falando agora, tá chegando já o dia do Lula tomar posse e não acontece nada? Você também partilha desse pensamento? Bom, eu acho que cada coisa vai acontecer no seu momento. Eu acho que está tudo sendo planejado para não ser tomar os pés pelas mãos. Então, eu acho que o Brasil é muito grande e precisa ser guardado primeiro. Eu estava até falando para a mãe, eu acho que ele precisa ser guardado primeiro, depois vai acontecer alguma coisa. A gente não sabe que tipo de intervenção, se é militar, se é federal, qual artigo vai ser usado. Mas eu acredito, eu confio nas Forças Armadas e eu acho que alguma coisa vai acontecer sim. Direto, eu vim com a família, com a mulher, com o nenenzinho já. Nós vem aqui, eu já... 8ª vez que eu tô vindo aqui. 8ª vez? Você tem filhos de quantos anos? 9 meses e um outro de 15 anos. O fato dessa semana ter repercutido bastante a filmagem do Eduardo Bolsonaro lá no Catar, assistindo o jogo da seleção, enquanto vocês estão aqui se dedicando, várias pessoas tomando chuva com esse temporal. Vocês acham que isso, de certo modo, não tirou o ânimo de muita pessoa que talvez pudesse estar aqui? Não. Não? Aumentou.
Aumentou? Aumentou. Sim, aumentou. Sim, porque ele não foi assistir o jogo. Isso daí foi uma cilada pra Globo, pra mídia esquerdista. Foi uma cilada pra mostrar que ele tava lá e que ele foi buscar outros, foi buscar parcerias com outros governos e foi mostrar o que tá acontecendo aqui, porque a mídia mesmo não tem mostrado. Vânia, a gente tem até estudos que mostram que as pessoas realmente, quando estão um pouco solitárias, elas acabam se sentindo integradas em grupos como esse. Mas eu quero te perguntar assim, tá, você tem ciência do que vocês estão pedindo, do que está sendo pedido nessa manifestação? Sim, nós temos completamente, total ciência do que nós estamos pedindo. Nós estamos lutando pelo nosso país, pela nossa liberdade, pelo direito de ir e vir e pelo direito de não ter um bandido na presidência da República, porque foi uma pessoa que foi condenada aqui no Paraná, em várias instâncias, e por obra do Supremo Tribunal Federal, que passou a mão na cabeça dele, porque ele é amigo de vários lá dentro, foram indicados, inclusive por ele, né? E agora ele se safou e simplesmente está aí agora, concorreu à presidência, a eleição foi roubada, foi fraudada, temos indícios, temos evidências comprovadas e tudo mais, e agora querem que, no caso que a gente aceita normalmente, não, a gente não vai aceitar. O que vocês acham, então, de uma pessoa que foi condenada, publicamente todos reconheciam que era culpado, foi humilhado, foi difamado, e daí na última hora, no momento que ele ia pagar verdadeiramente a sua pena, o Supremo libertou. O que vocês acham disso? Eu acho tudo errado. Isso daí deu uma justiça. Ele não podia nem ser candidato. Ele tinha que estar na cadeia, na prisão. O que ele fez aí, e ele e o cabeça de ovo também, tem que ir para prisão. Aqueles 5 lá, é prisão neles. E pena de morte. Eu sou a favor da pena de morte. Pena de morte para eles, sem vergonha. Eu sou católica, apostólica, vivo na igreja, agora mesmo subindo, falando para minha filha, eu estou pecando, mas o que eles estão fazendo? Qualquer coisinha eles mandam aprender. Você vê, passou ontem, eu estava assistindo o pai que foi preso e o cabeça de ovo lá segurou todo o dinheiro dele. A mulher ficou passando fome com os filhos. Não tinha dinheiro, nem para comer. Pode fazer uma coisa dessa? Mexendo no dinheiro da gente? A gente não pode falar nada. Se a gente falar alguma coisa, a gente vai preso. A senhora sabia que a Marisa Letícia, ex-primeira-dama, teve decretado pela justiça a apreensão de 26 milhões de reais na conta bancária dela? Sabia disso? Sabia, e ela vende Avon, né? Parabéns para ela. E você sabe o que aconteceu quando terminou o inquérito? A justiça determinou que a juíza, que foi a que sucedeu o Sérgio Moro, devolvesse o dinheiro. Sabe quanto que ela devolveu? 26 mil reais. Não era 26 milhões de reais. Já imaginou se fizesse isso com a senhora? Com a minha mãe? Então. Independente de quem seja, de esquerda ou de direita. Eu só não ouvi você e eu quero tua resposta, que eu acho interessante. A pessoa condenada, todo mundo sabendo que é culpado, todo mundo difamando, xingando, e na última hora é salvo pelo Supremo. O que você acha? Eu acho que é injustiça, né? É rasgar a Constituição, pisar em cima e jogar no lixo. Não tem outras palavras. A gente está aqui justamente por causa disso, porque se fazem isso com ele, imagine o que vão fazer com a gente. Já está uma sucessiva acontecimentos, né, das pessoas serem canceladas, serem caladas. Ninguém pode nem duvidar, nem falar nada. Então isso daí, eu acho que a gente já vive uma ditadura. A ditadura do judiciário. O que você acha de uma pessoa que foi condenada, que foi difamada, que foi punida e que depois veio o Supremo e libertou essa pessoa? Para você ter uma ideia que como as leis no Brasil, elas têm 2 pesos e 2 medidas, né? Quando você tem um amigo num alto cargo indicado por você, um alto cargo, que é o Supremo Tribunal Federal,
que deveria ter uma conduta ilibada, uma conduta, no caso, jurídica mesmo, né? Não deveria apoiar esse tipo de atitude, não aprovar esse tipo de atitude, né? Como que você vai aceitar uma coisa dessas? É a mesma coisa que um ladrão entrar na tua casa, roubar, e você achar que tá bom. Então, assim, de forma mais direta, o que você acha, então, realmente, então, desse tipo de sujeito que foi condenado, né, e que depois foi rechaçado publicamente era considerado culpado, e que depois veio o Supremo e o libertou? Ele é um condenado, vai morrer condenado. Morrer condenado? Sim, ele é bandido, tem que pagar pelos erros dele, pelas faltas dele, ele deveria estar na cadeia, deveria estar preso. Vocês querem dar entrevista também, pessoal? Tá. Ele deve estar preso, não solto, não concorrendo à presidência. Isso é errado. Sim. Não podemos passar a mão na cabeça desse tipo de gente. Se você abrir precedentes para todo mundo vai querer. Então, para que prender as pessoas? Então, aquele bando que está lá nas penitenciárias deve ser todos soltos, todos inocentados, já que tem um bandido mor na presidência da República. Isso. Liberto pelo Supremo. O que você acha disso? Eu acho que foi uma maracutaia muito das grandes que fizeram, né? Fizeram uma fraude das grandes mesmo, porque uma pessoa que teve 60 milhões de votos, igual disse essas urnas, era pra ele sair na rua e ser ovacionado, né? Não era pra ele sair na rua e nem poder ter que andar escondido por onde ele for. Igual disse que eu vi uma reportagem ele chegando em Brasília, lá no Banco do Brasil, lá pra fazer a transição lá. Tava ele e 3, 4 pessoas com ele lá e correndo das pessoas, porque não pode ver o povo. Esse que você estava falando é o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estava falando de Jesus Cristo. Olha que coincidência, né? Jesus Cristo foi condenado. Sim. O povo todo achava que ele era um criminoso. Sim. Foi difamado. Mas quem libertou ele? O Supremo. O Supremo que está acima de todos nós. Sim. Então, às vezes, a gente pode se confundir na vida, né? Veja o que aconteceu com Jesus Cristo. Veja, eu estava falando de Jesus Cristo. Eu também, como coordenador de grupo de jovens católico, como membro da Pastoral da Juventude, membro da Pastoral Universitária, membro do Cursilho, movimento Cursilho, do movimento da Renovação Carismática. Veja, Jesus Cristo foi condenado, todo mundo dizia que ele era bandido, foi humilhado publicamente, e quem o salvou? O Supremo. É pra gente pensar, tá bom? Eu agradeço as minhas 2 patriotas que estão aqui. Muito obrigado. Que Deus ilumine vocês sempre, tá bom? Muito obrigado. Tudo de bom para vocês. E o que você achou? Pode falar. E o que você achou dos índios que invadiram lá em Brasília? Não estou sabendo. O índio invadiu Brasília? Não tô invadiu? Sabendo. É? Você não está sabendo? Não estou sabendo. Tá, Os índios invadiram o aeroporto de Brasília, entrou com tudo. Esse outro que eu estava falando agora, no caso, era Jesus Cristo, né? Que por coincidência foi condenado. E depois o Supremo, que é o Supremo de todos nós, né, que é Deus, foi libertado. No caso, nesse caso específico que eu estava te falando. Agora, você já falou sobre essa questão, né? Vamos colocar o seguinte, vamos supor que consigamos, então, uma intervenção. Você acha que, com o movimento do jeito que está, a gente vai conseguir a intervenção militar, ou o que você está esperando desse movimento? Eu estou esperando que vai dar certo. Vai conseguir essa vitória aí. Normalmente, numa intervenção militar na história mundial, o que sempre aconteceu? Veja bem, eu vivenciei um regime militar. Para mim, foi a melhor época da minha vida. Qual que é a tua profissão mesmo? Eu sou secretária executiva, uma empresa privada. É porque normalmente a censura, ela funciona mais, sabe contra quem? Ela funciona contra professores, contra advogados, contra pessoal que trabalha com opinião, né? Normalmente tem problema disso, né? Mas nós, na minha época, na época que eu vivenciei o regime militar, o governo militar, nós nunca fomos censurados. Mas é que, meu pai tinha emprego, meu pai trabalhava de forma honesta, nós conquistamos, meu pai conquistou tudo que ele teve de forma honesta, trabalhando que nem um louco, né? Nós nunca pedimos nada para ninguém, nunca recebemos nada de mão beijada de ninguém, de governo nenhum, e nós vivíamos muito bem naquela época. Não tinha bandido, não tinha prostituição, não tinha putaria, não tinha nada. Era a melhor época que a gente viveu. Agora tá desse jeito, não dá, a gente não vai. Quer mais alguma coisa que você ficou com vontade de falar? No caso, tipo, a gente não estava falando de Jesus Cristo naquela hora. Não, eu falei.
Se você tivesse falado assim, Jesus Cristo Não, foi lá. Não, é porque às vezes, aí tudo bem, às mas vezes a gente cria algumas situações que a gente não percebe que teve outras pessoas que também passaram por isso. Mas ó, nós estamos aqui com a Vânia, né? E lá tá parado o aeroporto de Brasília. Não sobe avião. Eles passaram em todos. Passaram lá que a gente passa, né? Lá onde que passa para ver se a gente tem alguma coisa, eles passaram em todos. E ninguém pode fazer nada, porque o índio não pode... É só a Polícia Federal que trata com eles. Não pode. E eles estão lá e não deixam avião... Mas eles estão, esse movimento deles, só para me informar mesmo, que desculpa, eu estou trabalhando o dia inteiro e não acabei não pegando. O que eles estão se manifestando a favor... Do Bolsonaro? Do Bolsonaro. Quer que prenda logo o Lula e o Cabeça de Ovo. Você sabia que o que vocês chamam de cabeça de ovo foi por causa dele que o Bolsonaro ganhou a última eleição? Porque foi ele que aprovou a prisão do Lula em segunda instância, sabia? Só que depois que ele soube do vazamento das informações da operação chamada Vaza Jato, que mostrou que o Moro estava se comunicando com o promotor, aí eles acabaram libertando. Mas antes ele votou para que o Lula permanecesse preso. Mudaram de opinião. Todos eles mudaram. Todos os ministros do Supremo mudaram de opinião. A gente tem vários vídeos do Alexandre de Moraes falando a favor da democracia e de não ter ditadura e de fazer a Constituição valer, e também do Barroso e de muitos outros. E eles mudaram porque deve ter dinheiro rolando por trás. Então, defenda ele, não. Porque eu tô colocando, a minha missão de repórter é colocar as questões pra gente pensar junto. E outra coisa, quem libertou Jesus não foi Deus, ele veio para cumprir uma missão dele, ele precisava morrer para salvar a gente. Então, ele não é que o Alexandre de Moraes era Deus e salvou que nem salvou o Lula, não é uma comparação justa. Não, eu falei da história de Jesus Cristo, só isso. Não, mas não tem nada a ver o Lula com Jesus Cristo, não tem nada a ver. Jesus é Jesus e veio para cumprir a missão dele de salvar a gente, porque a gente foi manchado pelo pecado original. Só isso. Beleza, então. Muito obrigado, tá? Obrigado. Quer falar? Que eu aqui pode falar o que a senhora quiser. Não, eu tô só falando. E o que será que vai acontecer agora com os índios? Agora nós vamos atrás buscar as informações. Procura a informação pra você ver. E tá ainda. Porque agora mesmo, agora há pouco, foi 1 hora e pouco, né, Andressa? Os índios estavam dentro do aeroporto. E é 300 índios, porque ontem eu peguei uma reportagem, os índios foram lá fazer homenagem pro Bolsonaro, daí veio o rapaz da FUNAI junto e deu um mundo de presente pro Bolsonaro. Deu uma mais bonita com a outra, aquelas coroas, colar para Michele, tudo, sabe? E ele falou que o Lula não sobe a rampa. Os índios falaram que o Lula não sobe a rampa. A senhora, como católica, gosta do Papa Francisco ou não? Não. Não gosta? Não gosto. Não gosta do Papa Francisco? Não gosto do Papa Francisco. E na nossa igreja católica, tem um mundo velho aqui, eu sou da igreja do Portão, moro aqui no Portão. O próprio padre ali, a turma do Portão, é tudo petista. O bispo de Jacarezinho é petista, o padre de Jabuti de Conaci, que é o tamanho de um ovo, é petista. Você acha mas a postura desses religiosos, será que teria como eles não se contraporem a alguém que fala para metralhar o opositor? Porque a Bíblia que eu li, e li 2 vezes, porque é obrigação nossa, né, de cristão, aquela que eu li diz que quando alguém te atingir a face direita, você tem que dar a esquerda, né? Ou vice-versa, não lembro agora a ordem. Mas assim, metralhar não parece uma coisa de cristão, né? Torturar, por exemplo, as torturas que eles faziam na ditadura militar era pegar senhoras como vocês, né, uma moça e uma senhora aqui, com todo respeito, e perto da mãe delas, abrir a vagina e colocar rato dentro da vagina, perto dos filhos delas, desculpem. Isso não... Como que um padre vai apoiar um negócio desse? Não faz sentido mesmo. Então, isso era a ditadura de direita que teve aqui no Brasil. Você vê, quando foi o carnaval o que fizeram no carnaval? Pegar Jesus, nós que somos católicos, pegar a cruz e fazer, o que fizeram, né?
quebrar santo aqui em Curitiba, parar a missa na igreja da ordem. Xingar o Papa, como fez o deputado bolsonarista lá de São Paulo, xingou, ele disse que ele é pedófilo, disse que o Papa Francisco é pedófilo. Só pode não gostar do Papa, mas dizer isso é um absurdo para nós católicos. E a gente não gosta, eu não gosto do Papa por causa dele ser o que ele é, que ele faz essas coisas. E outra, você sabe que no Vaticano, o Lula pôs o dinheiro dele no Vaticano? No Banco do Vaticano? No Banco Vaticano. É? Não sei quantos milhões, mas está lá. Os dinheiros desses sem vergonha, de cabeça de ovo, tá tudo com o Papa, no Vaticano. Uhum. A senhora não teme, porque assim, eu vejo que lá na Bíblia, desde do Gênesis, diz que o pai da mentira é o diabo. Eu vejo assim, muita mentira, assim, pesada. Inclusive, a senhora está falando uns negócios que para mim, eu não sei se a senhora não caiu em alguma coisa. Não? Não caí. Será que o Papa ia queimar a cara dele para fazer isso? Tudo fala, até os padres falam, já teve padre que lá do... É porque eu tenho um sobrinho que é padre. Uhum. E ele, só por causa dele, pôs umas coisas... E ele é da Copiosa Redenção, em Ponta Grossa. E só porque ele pôs umas coisas lá, o que aconteceu? Ele teve que pagar 13 mil de multa e 90 dias sem celular. Nem para mim ele não manda mensagem. Porque ele estava fazendo política e a igreja não foi proibida? Ele não estava fazendo política. Ele só comentou alguma coisa dos padres que tem que ajudar. E falar também, não é só um fala, outro fala, outro fala. Eu acho que os católicos, Vozinho, vai deixar entrar a ditadura aqui? O que vai ser dos nossos filhos? Dos meus netos? Eu tô aqui pros meus netos. Do comunismo? Não, ditadura não vai vir ditadura militar. O que vem é ditadura do comunismo. É o que a gente está vivendo. Normalmente as ditaduras, seja elas de esquerda ou de direita, sabe quem sofre primeiro? Gente como eu, jornalista. São os primeiros que vão sofrer, né? Você não está sofrendo, porque muitos jornalistas já estão sofrendo. Os bons jornalistas não estão podendo. É que ele falou que eu não posso, como jornalista, aí eu sei o que você está querendo dizer do Eustáquio. Não estou falando disso. Eu não posso, como jornalista aqui, por exemplo, agora, afirmar que o Papa cometeu um crime. Eu não posso. Senão, eu posso ser caçado, inclusive, meu registro. Você pode ser caçado. Então, assim, o Eustáquio falou que o ministro do Supremo estava cometendo crime e propôs que matasse ele. Isso daí não é jornalismo. Não. Isso é coisa de bandido e marginal que tem que ir para cadeia. Não. Ele queria que matasse os ministros do Supremo. Ele estimulou isso, de caçar e matar. O dia que eu fizer isso, deixa registrado aqui, me prenda porque eu tô louco ou eu sou criminoso. Ele não pode se esconder atrás de uma bandeira daquela para aquilo. Mas, muito obrigado. Foi muito. Quer mandar um beijo para qualquer pessoa lá? Manda um beijo para os netos, todo mundo. Tá meus netos me assistem. Tá bom? Obrigado, viu? Tudo de bom. Porque lá em casa nós não assistimos a Globo. Tá bom. Não assistimos nada. A Globo para nós é lixo. Tá bom, muito obrigado. Mas você falou que tem um filho de 15 anos e eu noto tranquilamente que você é um cidadão realmente, uma pessoa de bem, um trabalhador. Sim. Você não teme, se a gente conseguir uma intervenção militar, daqui a pouco teu filho faz amizade com um colega, ele nem sabe que o colega é envolvido com um grupo de esquerda, por exemplo, como acontece nas ditaduras. Sim. Você não tem medo que depois o seu filho seja pego por um grupo paramilitar de direita, seja torturado, como sempre acontece em todas as ditaduras que ocorreram no mundo? Acho que quando é peça pelo povo, acho que não, né? Eu acho que o que aconteceu, o que pode acontecer é igual quando foi na Venezuela. O próprio governo trazer, o governo comunista, né? Trazer para si o exército. Daí eu acho que pode ter problema. Mas no caso que é um pedido do povo, na verdade esse pedido é mais por causa das urnas, né? Que ninguém tem certeza. Eu tô aqui hoje porque eu tenho certeza do resultado da urna, nem para onde foi meu voto, né? Porque o meu tio mora numa cidade aqui no norte do Paraná, ele falou que lá é uma cidade de 11 mil habitantes, teve 35 mil votos por Luiz Inácio Lula da Silva. Qual que é o nome da cidade? Porecatu. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o nosso trabalho de jornalista. Nós estamos aqui recebendo informação desculpa, eu fugi o teu nome? Do Isaías. Estamos recebendo informação do Isaías. Ele está falando que em Porecatu o Lula teve 35 mil votos de 40 mil votos. Nós vamos fazer a apuração, vamos pegar os números oficiais que você está vendo agora aqui, ó. 35 mil, 11 mil habitantes. Desculpa, peraí, ó. 11 mil habitantes na cidade. É pior ainda. 11 mil habitantes, ele teve 35 mil votos.
Agora, nesse momento, a nossa arte, o pessoal que trabalha com edição, está colocando aqui a informação exata com base no TSE, para que não tenha dúvida. Bom, eu vejo então essa tua preocupação, mas eu queria assim, se por acaso, porque todas, eu vou te dar a informação, todas as ditaduras, de esquerda ou de direita, todas elas, surgem grupos paramilitares. O que é? O exército não vai fazer o serviço sujo. Quem faz serviço sujo é gente como você e como eu, que são chamados para fazer parte de grupos paramilitares. Só que não são pessoas preparadas para fazer uma apuração, para julgar de forma correta uma pessoa. O que eles acabam fazendo? Torturando e matando. E as torturas que se teve aqui no Brasil, comprovado, foi de colocar rato na vagina de uma mulher, na frente de uma criança. Imagina, mulher na frente do filho dela sendo colocado rato. Homem dá choque, tanto em homem quanto em mulher, dá choque nas partes íntimas. Se isso acontecer, Isaías, será que não vai ser tarde demais para você se arrepender? Eu acho que a gente tem que ir pra rua, né? A gente tem que ir pra rua e tem que juntar o povo e... Mas, Isaías, deixa eu te contar. Se isso fosse uma ditadura militar agora, eu e você aqui agora, fazendo nada. Nós estamos conversando com dois cidadãos, né? Nós estamos conversando como cidadãos. Ia chegar grupo aqui, ia descer o porrete na gente, ia bater, é assim. Do exército. Não, os grupos paramilitares. O exército não vai sujar a mão. Ele só vai fingir que ele não vê. É isso que acontece nas ditaduras. Aí grupos de pessoas que tem muita gente que quer ser assassino e só não é assassino porque a lei proíbe. Sim. Imagina essas pessoas agora tendo uma causa, dizendo que elas estão fazendo bem, matando pessoas. Não. Meu medo é que o teu filho e que a minha filha paguem, porque nós hoje estamos pedindo uma intervenção. E daí talvez seja tarde demais. Esse é o meu medo. Sim. Vocês acreditam que se houver uma intervenção militar, essa intervenção que virá para depor, né, o modelo que nós temos aqui, instituir um novo modelo, vocês não temem que talvez possa descambar para o lado da violência? Eu penso que acho que não, mas a gente tem medo, né? Porque as Forças Armadas tá tudo armado mesmo, estão tudo já em seus devidos lugares, só esperando a hora de falar, começa e para começar. Também acho, eu não tenho medo não, eu tô bem confiante. Mas eu não tenho dúvida do teu bom coração, mas eu peço que você pense, tá bom? Eu vou mesmo porque eu queria, na verdade, não só eu, como todo brasileiro, mas só quer saber o resultado certo do que aconteceu. Porque o ministro lá, o Alexandre de Moraes, né, o Xandão lá que a galera fala, ele não prova que ele tá errado. Ele não prova que ele fraudou as urnas. Ele não prova que ele conseguiu, entendeu? Ele envia um monte de intervenção diferente, né? Um monte de intervenção para que mude o assunto e ele não dá na caixa a nota lá que precisa saber. Porque assim, porque uma coisa que eu vou falar pro senhor. O teu nome é? Márcio. Eu vi com meus olhos. Bolsonaro há um ano e meio atrás, pedindo para que fosse para que tivesse voto aditado, né? O voto aditado hoje ia evitar de nós estar aqui na rua. Mas não, porque daí nós ia ter prova que a urna... Cara, o computador, qualquer coisa é violável. Agora vem falar para mim que uma urna não é assim. Entendeu? E ainda mais sendo de uma pessoa que é amigo do Luiz Inácio Lula da Silva, né? O TSE, o Supremo Tribunal, a gente... Mas você sabe quem permitiu que o presidente Bolsonaro fosse eleito? Não, sabe quem? Não, porque sabe quem? Porque o Luiz Inácio estava preso, né? E quem votou a favor da prisão em segunda instância? Foi o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Ele permitiu que o Bolsonaro fosse presidente. Se ele tivesse libertado lá atrás, talvez o Bolsonaro nem tivesse tido 4 anos para fazer um governo bom e provar para o povo que ele era um bom governador, um bom governante, aliás, um bom presidente. Mas eu vou te dizer, eu estou ouvindo você aqui, Isaías, respeito você, vejo que você é um cidadão de bem, peço que você repense no que eu estou te dizendo aqui agora, mas porque da nossa manifestação, vou te dar uma última coisa que eu vou dizer para você, porque eu vi que você é um cara bom, um cara legal. Eu vou usar a mesma falácia
O nome disso que se usa contra o Alexandre de Moraes é falácia. Isso é uma coisa que foi estudada lá pelos gregos. É como você faz para induzir as pessoas. Eu posso dizer que você é porco. Ó, sabe por quê? Porque eu nunca vi você tomar banho. Me prove que você tomou banho. É verdade. Porque eu nunca vi. Verdade. Isso não te faz não ter tomado banho. Sim. Não é porque a gente não sabe e não tem... Porque, primeiro, se não houve uma fraude nas urnas, não tem nem como ser provado, porque não houve. O que não existe não tem como ser visto. É complexo, né? Mas você entende isso? Uhum. E no teu caso, ainda, aqui no caso do banho, ainda daria pra gente ver, né? Mas eu não vi. Então todo mundo que não viu você tomar banho passa a ter o direito de dizer que você é porco? Claro que não, né? Evidente que não. Gente, eu tive um papo legal aqui com o patriota Isaías. Tudo de bom pra você, pra tua família. Obrigado. Muito obrigado pela tua entrevista. Obrigado. Quer mandar mais um alô lá pro Correio Nacional? Um abraço pra família? Um abraço pra família aí e que seja feito melhor pro Brasil aí nesse dia. Parabéns. Pode chegar aí. Parabéns, Isaías. Obrigado. Valeu.